Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Pausa Dramática. Fadel News! Sim, nós conseguimos mudar o nome desse quadro que tava horrível, eu tava odiando. Fadel News foi uma sugestão de vocês, muito obrigada a todo mundo que sugeriu. Eu adorei e agora finalmente nós temos um nome, né? Seja minimamente mais interessante que aquele nome gigante. Tava péssimo. Enfim, vamos logo, porque hoje a gente tem muitas coisas pra falar sobre. Eu não sei o que tá acontecendo essa semana, que realmente, assim, os roteiristas trabalharam essa semana, viu? Deve ter tido uma audiência muito alta, porque olha... A primeira coisa que eu quero falar é sobre o caso do George Floyd. Na segunda-feira, dia 25 de junho, um vídeo começou a circular onde um policial norte-americano asfixiava um homem negro com o joelho. E dava pra ver no vídeo que o homem tava falando repetidas vezes que ele não conseguia respirar. Acontece que esse homem, o George Floyd, acabou morrendo nas mãos desse policial lá em Minnesota, nos Estados Unidos. E desde então começaram a ter vários protestos, não só em Minnesota, como em todo os Estados Unidos, em defesa às vidas negras. É aquele movimento que se chama Black Lives Matter, que a tradução é Vidas Negras Importam. Já foram 5 dias consecutivos de manifestação por todos os Estados Unidos, onde já chegaram a haver algumas mortes. Teve um menino de 19 anos e um policial que morreram nos confrontos. As coisas estão literalmente pegando fogo, porque as pessoas colocaram fogo em diversos prédios, saquearam supermercados. Tem uma foto muito emblemática de uma delegacia de polícia pegando fogo. E o que é tudo isso? Bom, são os pretos lutando contra o racismo estrutural que está nos Estados Unidos há muitos anos. Isso são coisas que já vem acontecendo há muito tempo. A gente sempre ouve histórias de negros que são mortos em ações policiais. Por exemplo, algumas semanas atrás, teve um homem negro que foi morto simplesmente porque ele tava correndo, eles acharam que ele era um ladrão, sendo que o cara tava ali no bairro dele correndo porque ele tava fazendo exercício. Existe um contramovimento, digamos assim, do Black Lives Matter, que seria o All Lives Matter. Tem muita gente que fala isso. Não é só Black Lives que matter, todas as vidas importam, não só as negras. Como começar a explicar isso, né? Em primeiro lugar, sim, mas é claro que todas as vidas importam, mas é claro, a gente não precisa falar o óbvio. A gente precisa falar que vidas negras importam. Claramente tem algum grupo de pessoas que não dá valor pra essas vidas. Não é só lá nos Estados Unidos, a gente tem que trazer isso pra cá, porque aqui literalmente toda semana a gente ouve falar de alguma pessoa que morreu numa favela, que foi confundido com um bandido. Alguns dias atrás a gente teve o João Pedro, eu comentei aqui no canal também, que morreu por causa de um tiro de policiais lá no Rio de Janeiro. Então assim, chega um momento em que alguém tem que fazer alguma coisa, nem que essa coisa seja tacar fogo num prédio. Tem gente que fala que o sonho do oprimido é ser o opressor e que você não deveria combater violência com violência. Sinceramente, pro opressor tá muito bem oprimir o oprimido. Nada vai mudar a não ser que o opressor seja oprimido de alguma forma e sinta a necessidade da mudança, né? Porque se você tá bem, se você tá por cima, por que é que você vai mudar? Então eu acho que se você precisa, pra ter o seu ponto ouvido, talvez colocar fogo num prédio, visto que ninguém está ouvindo de outro jeito. E olha só, lá nos Estados Unidos, esse policial em questão, ele foi demitido do cargo, a mulher entrou com pedido de divórcio, então ele tá sofrendo consequências do que aconteceu, porque estão tendo todas essas manifestações, porque muitas das vezes isso não acontece. Enquanto aqui a gente teve o João Pedro, uns dias atrás, que a própria polícia pegou o corpo e sumiu com o corpo, desapareceu, e nada aconteceu até agora. Então, né, tamo aí. Então, né, às vezes você precisa se fazer ouvido de alguma forma. E teve uma cena que eu achei muito simbólica desse caso de George Floyd, que simboliza pra mim o que você pode fazer quando você entende os seus privilégios e usa o seu privilégio de uma forma produtiva. Tem uma cena onde um grupo de mulheres brancas se coloca entre os policiais e os manifestantes lá em Minnesota como uma barreira humana, porque os policiais não usam de força bruta contra elas. Então, elas ficam entre os dois. E é isso que você pode fazer quando você reconhece que você tá numa posição de privilégio. Você pode usar esse seu privilégio pra fazer alguma coisa, pra fazer alguma mudança, e é assim que você vira um aliado em alguma causa. Foi uma cena que me tocou muito, porque foi o momento que eu falei assim, é isso aqui que é ser um aliado, é isso aqui que é fazer alguma coisa, é ajudar na luta de um outro grupo. É isso. É você dar sua cara a tapa e tá lá e usar o seu privilégio pra coisas positivas. É possível. Só que essa história toda desses protestos lá nos Estados Unidos me fez ficar pensando que, com certeza, depois disso, o número de casos de coronavírus deve aumentar muito por lá, porque assim,
assim, eles já conseguiram bater a marca de 100 mil mortos. E com certeza em protestos, esse tipo de coisa, esses números talvez vão aumentar nas próximas semanas, porque são pessoas que estão ali, né, na rua. Às vezes tem momentos em que as coisas ficam difíceis de pesar, né? A gente tá no meio de uma pandemia, devemos ficar em casa. Mas tem tanta merda acontecendo, a gente queria estar na rua. Eu trago isso pra gente aqui no Brasil, porque, nossa, não queria estar eu na rua manifestando algumas coisas agora? Inclusive aqui no Brasil tem várias cidades que estão começando a flexibilizar mais a quarentena, começando a sair da quarentena. Inclusive em São Paulo foi dito que iria se começar a fazer movimentos pra sair da quarentena e que São Paulo, a capital, poderia fazer isso, mas o prefeito, o Bruno Covas, disse que São Paulo iria continuar em quarentena até dia 15 de junho, que eu achei plausível, visto que eu realmente não acho que é o momento certo pra gente sair de quarentena, já que os casos ainda estão subindo. Eu achei engraçado que as pessoas simplesmente olharam e falaram assim, bom, a gente deu o nosso melhor, continua subindo, então, né, talvez seja melhor a gente desistir da quarentena, né? Não desceu, né, vamos fazer o que agora? Eu acho que a quarentena no Brasil tá sendo uma coisa assim, muito bem mais ou menos, e é triste pensar que se a gente tivesse feito as coisas direitinho no início, talvez agora a gente já pudesse realmente estar respirando um pouco aliviados, mas não, né, o brasileiro tem que cagar as coisas. Estamos aqui, né, ainda nessa. Eu entendo também que esse negócio de quarentena no Brasil é uma coisa mais complicada mesmo, porque assim, uma coisa é você fazer uma quarentena na Europa, num país rico, que não tem gente passando fome, não tem gente vivendo com um salário mínimo pra alimentar uma família de 7 pessoas. Enquanto aqui, quarentena significa pra muita gente ficar sem salário. Então aqui realmente é um cenário mais complicado que a gente tem que levar em consideração. Apesar de eu continuar sendo do time, fique em casa, por favor. Principalmente se você pode ficar em casa. Pelo amor de Deus, não seja um animal. Fique em casa. E pra completar o caos do negócio, o grupo anônimo de hackers resolveram reaparecer depois de 6 anos e entrar no meio dos protestos. Eles disseram que o policial que matou George Floyd precisava ser indiciado por homicídio e que eles começariam a divulgar informações sobre políticos. E uma das informações que eles soltaram é que o Donald Trump estaria supostamente por trás do assassinato do Jeffrey Epstein, que é um bilionário americano que foi preso por tráfico de menores. E, de acordo com eles, o Trump teria mandado assassinar o Jeffrey Epstein porque ele teria envolvimento nesse círculo de pedofilia. E eles ainda por cima disseram que a morte da princesa Diana teria sido realmente um assassinato, porque ela teria informações sobre um pedófilo amigo do príncipe Charles. Tenso, apenas tenso. E caso você não tenha visto, eu tenho um vídeo de teoria da conspiração da princesa Diana, onde eu falo exatamente sobre ela ter sido assassinada. E aí agora no sábado a gente também teve o lançamento de um foguete espacial do SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, e foi o primeiro lançamento espacial de uma empresa privada na história. De alguma forma isso não me impressiona. Apesar de lançamentos espaciais serem coisas muito interessantes, tem tanta coisa acontecendo que eu não consigo nem, sabe, fazer, que incrível! Tem gente morrendo, tem coisas acontecendo. Não consegui nem me preocupar o suficiente, Elon Musk, desculpa, com o seu lançamento espacial, assim, passou batido, mas resolvi falar, né, porque vai que é interessante pra alguém. Que realmente pra mim, assim, foi tipo assim, tá bom, tá. Mas essa semana foi caótica em absolutamente todas as categorias. Não houve ninguém que ficou de fora dessa semana, assim, do caos. A gente teve o caso da Anitta e do Léo Dias. Se você tá por fora, aconteceu um bafafá bem grande. A Anitta, você sabe quem é. Léo Dias é um colunista de fofoca de gente famosa. Eles estavam com uma relação meio estremecida. Eles eram amigos há muito tempo. O que acontece é que a Anitta desmentiu uma matéria que o Léo Dias publicou. Aí o Léo Dias ficou puto, falou, Anitta fala a verdade pras pessoas, tal. Aí a Anitta falou, mas aí meio que desmentiu ele de qualquer jeito. E aí ele ficou ameaçando a Anitta. A Anitta gravou uma série de stories onde ela dizia que ela não ia mais viver nessa palhaçada. Que se ele quisesse, então, divulgar as coisas que ele tinha pra divulgar dela, que paciência, que ela pedia desculpa de antemão por qualquer coisa que iam falar dela e tal, mas que ela ia arcar com as consequências dos seus atos. Que eu achei nobre. Léo Dias começou a divulgar as coisas. Só que assim, né, uma das coisas que o Léo Dias falou é que a Anitta deve muito da carreira dela ao sexo, porque tinha uma época que ela pegava, tipo, de 6 a 8 pessoas de uma rádio qualquer lá do Rio de Janeiro. E aí, assim, e daí, Léo? A Anitta é uma mulher maior de idade, livre, solteira, pode fazer o que quiser. Que bom que ela tava dando pra toda essa gente, né? Que alguém, pelo menos ali, devia estar comendo ela bem, no mínimo. Então, que bom que ela tava feliz, satisfeita, né? Tipo assim, dane-se pra quem ela deu. Ninguém se importa. Em que ano estamos? 1950? Que isso é uma coisa relevante? Não é nada relevante.
relevante, mas Léo Dias aparentemente, né, ainda tá em 1950, onde, pra quem você deu é uma coisa que aparentemente te desqualifica, sei lá. Outra coisa que Léo Dias falou é que ele tem um livro, né, que ele publicou sobre a Anitta, que é uma biografia não autorizada da Anitta. Ela mesma tinha dado as informações pra ele escrever a biografia, só que ele colocou lá como não autorizada, que é pra vender mais, né, e tal. Não fica tão legal assim quando você fala que a pessoa autorizou, porque daí você fala, cadê os podres? Quero os podres, não tem podre? Enfim, isso pra mim, na verdade, só mostrou como a Anitta é uma mulher foda de marketing. Porque assim, esse é o melhor cenário possível, você ter uma biografia sua lá, que não autorizada, mas que na verdade você teve total controle sobre isso. Um puta negócio de marketing foda. A mulher é muito boa no marketing mesmo. Pra mim, sinceramente, assim, foi só isso. Uau, grande coisa. Que ela foi a fonte da biografia, sabe? Pô, a mulher é inteligente pra caramba. É isso que você mostrou pra gente, né, Léo Dias? Uau, uau. A única coisa que, pra mim, foi realmente, assim, um ponto negativo de tudo isso, foi que o Léo Dias divulgou várias fofocas, vários furos de reportagem que ele deu, que quem tinha sido a fonte deles tinha sido a Anitta. Como, por exemplo, a traição da Marina Rui Barbosa e do José Loreto. Nossa, difícil. Na época, isso foi um bafafá, todo mundo brigou na Globo, porque, meu Deus, quem vazou e tal, e foi, assim, um puta estresse. E quem vazou a informação pro Léo Dias foi a Anitta. É um negócio meio escroto? É um negócio meio escroto, assim. Mas, gente, sabe, assim, atira a primeira pedra quem nunca fez uma fofoca na vida. Provavelmente mostra que talvez a Anitta não fosse a pessoa mais confiável do mundo, mas, assim, não é, assim, pecado, uma coisa horrível, a pior coisa do mundo. E, sinceramente, eu acho que ela aceitar as consequências de tudo isso é uma demonstração de que talvez ela queira superar isso, que ela não quer mais fazer parte desse tipo de coisa. E eu acho que, pô, se você entendeu que você fez coisas que foram babacas e você não quer mais fazer parte desse tipo de coisa, essa é a primeira atitude que você tem que ter mesmo. Você falar assim, gente, eu fiz essas coisas todas e eu tô pronta pra qualquer consequência que venha disso e eu não quero mais fazer. É um arco de redenção, eu acho que vai causar ainda muito na vida da Anitta, tipo assim, de pessoas ficarem bravas com ela, mas assim, não é nada que vai acabar com a carreira dela, sabe? Muito dificilmente. Tem tanta gente aí que faz coisas tão piores e continua aí fazendo mau sucesso. E falando em fofoca, né, a gente também teve a acusação de traição da Ludmilla. Fizeram uma thread no Twitter onde alguém bancou um CSI muito louco e divulgou que seria uma suposta traição da Ludmilla. A outra, supostamente, seria um Twitter privado, onde ela faria declarações pra Ludmilla, esse tipo de coisa, e teriam até amigos da Ludmilla que comentariam, e ela teria até postado uma tatuagem que ela tinha feito pra Ludmilla, que era um LO. E aí isso explodiu, todo mundo falou disso. Bruna ficou de corna pra todo mundo, caos. Ludmilla no dia seguinte se pronunciou sobre, dizendo que tava indo na delegacia prestar queixa sobre quem tinha feito essa thread, falando do relacionamento dela, falando que ela tava traindo e expondo a vida dela desse jeito por calúnia e difamação. No mínimo plausível, né? Porque sinceramente, em primeiro lugar, ninguém sabe qual é o acordo que as duas têm. Elas podem perfeitamente ter um relacionamento aberto. Você não sabe, você não é amigo dela, você não tá conversando com ela. Você causar na vida de alguém, fazer uma thread desse nível, falar que, tipo, tá traindo e expondo pessoas com o nome de pessoas e fazendo caos, é assim, gente, não. Se você acha que alguém tá traindo alguém e você quer falar diretamente com essas pessoas, tudo bem, ótimo, incrível, recomendado até, porque, né, enfim, às vezes a pessoa tem direito de saber que ela tá sendo corna ou não. Só que aí você fala diretamente com essas pessoas, você não faz uma thread no Twitter de um relacionamento que você não tem a menor ideia de como é. As pessoas acham que porque a pessoa é famosa, elas podem falar absolutamente qualquer coisa e causar na vida da pessoa de qualquer jeito, só que não é bem assim que funciona, gente. Não é bem assim, você não pode falar e expor absolutamente o que você quiser sobre as pessoas na internet, tem consequências. Em alguns casos a gente entende porque tá sendo feito, mas em outros, tipo esse, pra quê? O que você ganha com isso? A gente teve um outro caso essa semana que foi bem bizarro, que é o caso de uma youtuber americana chamada Mika Stauffer, que tinha adotado um menino chinês autista e resolveu devolver o garoto. Na verdade, ela não devolveu, tecnicamente devolver seria levar embora pra China, mas ela desistiu da adoção. Diz ela que teria encontrado uma outra família pra esse menino. Agora eu vou explicar pra vocês esse caso destrinchado, exatamente como ele aconteceu. A família adotou esse menino da China 3 anos atrás. Eles são youtubers e eles mostraram todo o processo no YouTube, tem uma playlist enorme
enorme com vários vídeos onde eles contam todo o processo. Eles cresceram muito em seguidores por causa disso, da adoção desse menino. Só que acontece que os fãs tinham reparado que há alguns meses eles tinham parado de postar fotos com o menino e conteúdos com o menino. E muita gente estava se perguntando o que tinha acontecido, questionando a família. E aí, essa semana, eles fizeram finalmente um vídeo contando o que tinha acontecido. Eles falaram que quando eles adotaram o menino, a agência chinesa de adoção tinha mentido sobre a condição dele. Eles falaram que inicialmente o menino teria um tumor no cérebro. Só que depois que eles adotaram o menino, ele começou a demonstrar vários outros problemas de comportamento e ele foi diagnosticado com autismo de nível 3, que é o nível mais alto de autismo. Nos vídeos dá pra ver que o menino não se comunica verbalmente, mas ele já tinha aprendido linguagem de sinais, então ele conseguia se comunicar, conseguia pedir comida, todas essas coisas, mas ele era uma criança que era um pouco mais atrasada. Eles disseram que eles tinham feito várias consultas com vários especialistas, tinham tentado várias formas de terapia, mas que o menino não estava bem com eles. Os especialistas disseram pra eles que o melhor seria que eles realocassem o menino pra uma família que soubesse lidar com as necessidades especiais dele. E aí a internet caiu em cima deles. O primeiro argumento é que eles estavam tratando o menino como um cachorro que você devolve. E sinceramente, nenhum cachorro você deveria devolver depois que você adota. Então assim, o que dirá uma criança? Porque se fosse um filho biológico deles, eles não fariam a mesma coisa. E aí no primeiro momento, assim, a minha vontade era de, assim, quebrar o pescocinho dessa família. Eu fiquei com muito ódio no meu coração. E aí eu falei, bom, mas eu não sei, né? Às vezes eles realmente não tinham condição, às vezes eles fizeram isso porque era a melhor coisa pro menino e não porque eles não tinham como. Fui atrás, comecei a pesquisar coisas, ir atrás de informações sobre a família. E aí o que foi que eu descobri? Na verdade, quando eles falaram que eles não sabiam, quando eles adotaram, da real condição do menino, não era bem assim. Existe um vídeo no canal da Mika. No dia 18 de janeiro de 2017, a Mika postou um vídeo chamado China Adoption Journey Part 3, que é a Jornada de Adoção da China Parte 3, aonde ela falava que um médico tinha avaliado esse menino que eles queriam adotar e tinha dito pra eles que a condição do menino era muito pior do que eles estavam dispostos a lidar com. E ela fala no vídeo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ou seja, na verdade eles sabiam sim que a condição do menino era pior. E no vídeo ela diz que ela resolve adotar o menino de qualquer jeito porque era como se fosse o filho dela e ela não trocaria o filho dela por nada. Em várias fotos, em vários momentos, eles falam exatamente isso. Também vieram à tona uns prints, esses eu não posso confirmar 100% se são verdade ou não, mas seriam prints da Mika falando que eles tinham adotado esse menino, mas que tava dando muito trabalho e que eles queriam adotar uma outra criança que tivesse alguma necessidade especial, mas que não fosse tão difícil assim de lidar, mas que as outras pessoas talvez não achassem que fosse fácil, entendeu? No final das contas, tudo parece que foi assim, uma grande estratégia de marketing que não saiu exatamente do jeito que eles queriam. E outra coisa que eu acho importante da gente falar é que depois que eles adotaram esse menino, ela ainda engravidou de mais uma outra criança. Ou seja, não é como se eles não tivessem condição de cuidar do menino adotado. Eles tinham, porque eles tiveram outro filho, então eles têm o dinheiro, eles têm a condição financeira pra isso. E também foi dito que quando o menino desapareceu, eles tinham colocado o menino num foster care, que é você colocar numa família temporária pra cuidar da criança, e foram embora pra Bali, pras férias. Também tem vídeos onde o menino aparece com o dedo todo cheio de silver tape pra ele não conseguir chupar o dedo, porque eles diziam que ele tinha esse comportamento compulsivo de ficar chupando o dedo, sendo que tem vídeos onde a filha biológica do casal aparece chupando o dedo, é inclusive muito mais velha do que o menino, e isso não parece ser um problema pra eles. Essa foi uma história que me chateou bastante, porque eu acredito sim que a gente tem que fazer sempre o que for melhor pra criança. Então, se você tem uma criança que tem necessidades especiais e você não tem a condição de cuidar dessas necessidades especiais, atender a todas elas, se você souber de outra pessoa que possa tomar um cuidado melhor e que você sabe que a criança vai estar mais bem cuidada, eu não acho que necessariamente é uma coisa ruim se isso estiver sendo feito único e exclusivamente pra criança ter o melhor que ela pode ter. Agora, uma família que tem dinheiro, que tem condições de cuidar dessa criança, que escolheu adotar essa criança, você tem que no mínimo tratar como se fosse o filho biológico, não deveria ter uma diferença. E eu realmente duvido muito que eles fizessem isso com um filho biológico. Todo o processo foi exposto na internet de adoção, era uma família que era porta-voz de adoção, principalmente de uma criança especial, e aí você tá nessa posição, vai lá e faz isso, você simplesmente desiste. Realmente, assim, não acredito mesmo que eles desistiriam de um filho deles, de verdade, biológico. E sinceramente, mesmo como eles disseram, é muito diferente você desistir de uma coisa, sei lá, de um casamento, que são dois adultos consentindo alguma coisa e ninguém depende de você pra nada. Os números de desistência de adoção já são absurdos. O processo já é super difícil exatamente por causa
disso. Adotar nunca é um negócio fácil e não vai ser um negócio fácil. Você tá pegando uma criança que tem traumas de antes, que sofreu com abandono, ainda mais nesse caso que tá indo pra outro país. É claro que vai ser uma criança que vai ter problemas de N outras coisas, porque essa criança teve uma vida antes de você aparecer lá. E aí começa a ser uma coisa difícil, elas vão lá e largam, porque, ai meu Deus, não é perfeito como eu imaginei que fosse. Mas é claro que não. Essas foram as notícias da semana. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!